A paz de Jesus Cristo a todos. Hoje eu quero abordar sobre um tema muito importante para nós, que é sobre o pecado que corrompeu a natureza humana. Está na lição 10 da nossa revista da Escola Dominical, e esta lição ela vai nos trazer sobre a criação da humanidade. Esta criação que começou no Jardim do Éden, né? E por intermédio de Deus faz o homem do pó. E Deus criou Adão, né? E através de um ato também cirúrgico de Deus sobre Adão, ele tira da costela de Adão a sua adjuntora. E ali Deus formou a família na terra, estabeleceu a família. Mas nós vamos ver, e como todos já conhecem, a caída do homem. Porque o homem ele foi alcançado por este pecado através, né, de Adão e Eva. Porque hoje a humanidade é corrompida através, né, de apenas um ato errado deles que eles tiveram, e assim eles foram, né, infelizmente enganados pelo diabo, porque a revista vai nos trazer que somente através de Cristo é possível alcançar a restauração, porque o ser humano foi criado por Deus, em imagem a Deus, porque o ser humano ele foi criado em santidade, porque foi o próprio Deus quem o criou. Mas o homem desobedece a Deus. No capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver sobre o relato que entrou o pecado na humanidade. E Romanos vai descrever, por intermédio do apóstolo Paulo, sobre a extensão do pecado em todos os seres humanos, que através de um só homem o pecado alcançou a todos os seres humanos. Eva, a quem era companheira de Adão, Eva cobiçou daquela árvore, da árvore do entendimento, e o Senhor Deus tinha dito que daquela árvore não poderia comer, e eles comeram daquela árvore. Eva foi enganada pela serpente, que foi o autor do pecado. A serpente é o próprio diabo, e ela consegue, através das suas falas malignas, consegue assim enganar Eva, dizendo que se eles comessem daquela árvore, eles se tornaria igual a Deus. Por isso que Deus não queria que eles comessem daquela árvore. E ela é enganada pela serpente, e assim ela faz com que induz a Adão a comer também daquela árvore. E ali os dois pecaram perante Deus. Quando Deus aparece para Adão, porque Adão foi o homem, foi o primeiro criado por Deus, Deus aparece para Adão e perguntastes: aonde você está? E ele estava escondido porque tinha vergonha do pecado. E Deus pergunta para ele: por que fizeste isto? E ele fala: através da companheira que me destes, eu comi da árvore que não era para ter comido. E o Senhor aparece para Eva e pergunta: por que fizeste isto? E ela fala: eu fui enganada pela serpente. Percebe que através, né, de falas falas malignas da serpente, ela induziu que o pecado entrasse no mundo. Através da serpente, que foi o diabo, ela induziu Eva e Adão a comer daquela árvore, porque daquela árvore o Senhor já tinha ordenado para que não comesses daquela árvore. Mas eles assim foram, né, é, foram desobedientes em, de fato, não obedecerem o mandamento de Deus, do próprio Deus. Deus criou o céu e a terra, tudo em perfeito estado, né? Nós vamos ver que no capítulo 1 de Gênesis, onde no princípio criou Deus os céus e a terra.
a terra era sem forma e vazia, não tinha, era escuro. E Deus assim o faz, cria, haja luz e houve luz. E assim Deus criou todos os seres vivos, todos os animais, a humanidade que foi criada pelo próprio Deus, a primeira família da terra, que foi os nossos patriarcais, Adão e Eva, eles que foram criados e tiveram esse privilégio. Mas se de fato não tivesse acontecido esse ato pecaminoso dos dois, assim o mundo seria completamente diferente, né, do que nós conhecemos como aquilo que Deus já tem nos falado sobre a sua perfeição. Mas não tendo assim um homem por terem sido tomado pelo pecado, e a própria lei não salvaria o homem, porque pressupõe que através dos sacrifícios de animais que eram colocados a sacrifícios em prol do pecado, assim não teria condições para que o homem de fato alcançasse de Deus a salvação, que é essa restauração através do próprio Cristo, né? Para alcançar de fato a salvação. E o pecado adentrou sobre o mundo e estabelece até hoje. Só que a única diferença disso é porque Deus nos amou de tal maneira que no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 16, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E este amor que foi nos concedido por intermédio de Deus, um favor imerecido, que nós não merecíamos o perdão de Deus e essa reconciliação para alcançarmos a salvação. Mas Deus foi muito bondoso para com toda a humanidade. E assim ele não fez acepções de pessoas. Deus não fez acepções de pessoas, porque Deus nos ama de igual modo. A única diferença é que o que nos traz acerca desses pontos também positivos, que é o homem, ele precisa obedecer a Deus, primeiramente a Deus, para que de fato ele alcance não só as promessas de Deus, mas que ele venha a ser recompensado pela salvação, por esse favor imerecido que foi assim nos concedido. O apóstolo Paulo escreve nas suas cartas aos Romanos que por intermédio de um homem entrou-se o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E por isso que nós viemos dessa geração pecaminosa, né? Como eu expliquei, se não fosse por intermédio de Cristo, nós não alcançaríamos a salvação. Vamos ver o que fala lá em Marcos capítulo 15. Vai falar sobre a crucificação de Cristo. Então, Deus envia o seu Filho ao mundo com este plano de salvação. E Jesus, ele passa ali naquele momento a ser crucificado. E Jesus foi entregue ao Pôncio Pilatos, aos romanos, e Jesus foi crucificado e todos queriam a crucificação de Cristo, mas Pilatos perguntavam: por que crucificar este homem se não há pecado nele? Mesmo assim, as pessoas ainda, mesmo assim, elas ainda gritaram para crucificar a Cristo. E Cristo Jesus foi levado ao Gólgota, que era o lugar da caveira, onde realmente foi acontecido ali o sacrifício de Cristo. E Jesus foi crucificado, como todos já conhecem, né, esta passagem, e ao terceiro dia ele ressuscita. E no primeiro dia da semana foi a ressurreição de Jesus Cristo, no capítulo 16 de Marcos. E Jesus, quando o texto vai nos dizer que a hora sexta e a hora nona, aonde o véu se rasga de alto a baixo, ali acontece de fato um ato muito bondoso, né, do próprio Cristo para com toda a humanidade. E o acesso foi livre, está livre para todos nós, porque nós vivemos no templo da graça, e esse favor nos concedido de forma imerecidos, que nós não temos merecimento, né?
Por isso Deus ele é muito amoroso para com as nossas vidas, porque através de um homem o pecado se expandiu, mas também através de Cristo nós temos hoje a salvação. E a salvação só é por intermédio de nós, por intermédio da nossa escolha. Se de fato a gente reconhecer que Jesus Cristo ele é o Salvador do mundo, reconhecermos que ele foi crucificado na cruz do Calvário, de fato nós vamos entendermos de fato esse amor que foi nos concedido, um favor imerecido a nós. A lição, ela traz no ponto 2 sobre a heresia que nega advento do pecado. E uma das heresias que é pregada pelos pelagianismo, esta heresia que de fato, eles negam a existência do pecado original, do pecado de Adão e Eva. Eles negam porque, de fato, é uma heresia contrária àquilo que é a própria palavra de Deus. Eles negam que o ser humano não nasce em pecado. Ou seja, eles acreditam que, de fato, o ser humano já nasce sem pecado e que não há transgressão, né, por intermédio de Adão e Eva, e diretamente eles dizem esse fato que não existe pecado original do homem. É uma heresia pregada pelo pelagianismo, e esta heresia é a mais antiga da história da humanidade e daí no tocante ao pecado do gênero masculino, principalmente nas igrejas que sofrem com esta heresia, mas que, através da palavra de Deus, nós temos aqui uma verdade absoluta de que, de fato, nós somos da geração de Eva e Adão, da geração, porque foi a primeira família criada pelo próprio Deus. Então, não tem como nós negarmos, de fato, este fato que aconteceu perante a história bíblica e perante a criação da humanidade por intermédio de Deus. Nós vamos ver que a Bíblia ela traz muito bem, de forma bem detalhada, que Adão e Eva eram um plano de Deus para a humanidade também, porque ali não existia, naquele momento ainda não existia o ser humano, e Deus assim cria o homem do pó, né? Do pó Deus faz e dá o espírito e dá vida ao homem, e por isso que só através de Cristo é que nós temos vida de fato, porque se não fosse ele, jamais nós alcançaríamos isso. Então, para nós entendermos que o pelagianismo é nada menos do que uma heresia que conta de um ser humano que não nasce do pecado. E a morte de Jesus Cristo em favor dos pecadores. Esta morte de Jesus tem uma outra heresia que é contrária a isso, principalmente a heresia do Alcorão, que eles negam a crucificação e a morte de Jesus Cristo. E em Marcos fala sobre a crucificação de Cristo. O texto vai nos trazer muito detalhado. Jesus ele tinha que ser crucificado para que o homem alcançasse o perdão dele, para que o homem fosse salvo por Deus, por Jesus Cristo. Então, se não fosse de fato esse favor imerecido a nós não tínhamos acesso à salvação. E por isso que a Bíblia ela é de forma bem esclarecida, né, sobre algumas heresias que são contrárias, porque quando nós temos de fato esta verdade biblicamente, que o texto vai nos dizer de forma bem explícita, né, sobre a crucificação de Jesus Cristo, não há como de fato negar isso. Não tem como negar, porque Jesus ele é de fato o nosso plano divino, o nosso plano de salvação. Não tem como negarmos o amor que foi nos concedido. E uma outra heresia que é pregada também é acerca da heresia dos mormonismo, que é uma heresia de um grupo
né, de um grupo que se diz cristão, mas nega a existência do pecado também. Eles negam e diz que é através do movimento religioso denominado ciência, que assim eles têm respaldo para que de fato o pecado não tem existência. Eles acham que não existe pecado no mundo, ou seja, que a transgressão de Adão não passou para a raça humana e cada pessoa somente é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista de outro para sabermos conversar. É algo totalmente distorcido, antibíblico, né? Essa teologia antibíblica deles que, enfim, passa dos limites e mesmo assim consegue ainda induzir algumas pessoas a acreditarem nessa heresia terrível que há no nosso meio. Mas a comprovação disso é que quando nós olhamos principalmente para o Evangelho de João, nós vamos ver que de fato aconteceu no capítulo 3 e o versículo 16 o plano de Deus para com toda a humanidade. Então aqui nós temos alguns grupos religiosos, né? E este grupo religioso, eles são os pelagianismo, Alcorão e o mormonismo. Estes grupos, embora eles pregam algumas heresias diferentes, né, daquilo que eles acreditam, mas que de fato são heresias que contradiz contradiz a mesma coisa e também não tem respaldo no tocante à crucificação de Jesus Cristo e também no tocante à existência do pecado original, porque os pelagianismo mesmo foi condenado no concílio de Éfeso em 431. E aí, em resposta bíblica, o pecado original é aquele que veio da queda de Adão, porque a Bíblia nos afirma sobre a transgressão de Adão, que levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica em Romanos 5:12, né? E quando nós olhamos sobre o pecado original, que foi a queda de Adão, que está lá em Gênesis capítulo 3, como texto áureo, o texto de leitura bíblica em classe, vai detalhar também sobre o pecado, sobre a mulher que foi enganada pela serpente e também trata sobre a queda de Adão, por este fato que aconteceu o pecado. Então, a heresia do ponto 2 que nega o advento do pecado, que foi os pelagianismo, né, que trata que o ser humano não nasce do pecado. Aí o ponto 3 ele fala, e o ponto 2 ainda continua falando sobre Alcorão, né, que nega a crucificação da morte de Jesus Cristo. E o ponto 3 ele trouxe a negação total, né, do pecado, a existência do pecado, e passou a responsabilizar cada um pelo seu próprio pecado, que foi sobre a heresia dos mormonismo, essas heresias que são pregadas nos dias da igreja atual e que nós devemos termos esses cuidados, né, para que nós de fato defendemos uma verdade bíblica, uma verdade absoluta, que não tem como negarmos de fato isso, porque é uma verdade que está escrita na Bíblia. A conclusão deste assunto que eu quero trazer aqui fala muito bem sobre o estado da corrupção, né? Que trouxe, de fato, o homem perdido, que através da queda do homem tinha trazido a perdição do mundo, mas que trouxe Cristo também, Deus enviou seu Filho para nos trazer também esperança, porque o homem estava sem esperança, não tinha como alcançar a salvação, e foi demonstrado através do seu infinito amor a nós, a humanidade. Deus nos demonstrou assim dessa forma, mesmo posteriormente do primeiro casal, né, que
que eles não tiveram a obediência necessária para que, de fato, a humanidade, o mundo fosse diferente, né? O mundo fosse um mundo que não houvesse pecado, mas por intermédio deles nós carregamos, né, essa natureza pecaminosa, mas por intermédio de Cristo também nós temos hoje esperança e nós temos salvação pela graça, se de fato nós acreditarmos em Cristo e nós obedecermos os mandamentos de Jesus Cristo. E assim nós alcançaremos de fato a salvação por intermédio de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe.